E na segunda parte de hoje da série Além das Palavras, você vai conhecer a história dos visionários que escreveram a história da imprensa adventista aqui no Brasil. E entre eles está Guilherme Stein Jr., o primeiro editor adventista no país. A fase de pioneirismo foi marcada pela ousadia de pessoas como Guilherme Stein Jr. Em meio aos desafios estruturais de sua época, ele conseguiu estabelecer a base para o Ministério de Publicações no território nacional. Ao que se sabe, Guilherme Stein Jr. foi o primeiro adventista no Brasil. Ele foi batizado em 1895, nessa região, no Rio Piracicaba. Um detalhe bastante curioso sobre a vida desse pioneiro é que mesmo antes de ele tomar essa decisão, ele já mostrava interesse no trabalho editorial. O interesse de Guilherme Stein pela obra editorial começou quando chegou às mãos dele o livro Steps to Christ, em inglês, Passos a Cristo, que havia uma pequena tradução em português, de acordo com as próprias palavras de Guilherme Stein, num português não lá muito bom, e ele se aventurou a fazer a tradução de uma forma mais adequada. Ele tinha capacidade para isso, né? Capacidade linguística, e fez então essa primeira tradução que foi chamado na época o Vereda de Cristo. Foi uma atividade dele, editorial, bem antes até dele se batizar. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, Guilherme Stein Jr. foi o precursor dos editores adventistas no Brasil. Em 1900, fundou no Rio de Janeiro a primeira revista missionária da denominação em língua portuguesa. Rui Vieira conheceu pessoalmente o pioneiro. Sobrinho neto de Guilherme Stein Jr., ele registrou neste livro a biografia daquele que marcou época como editor, redator e tradutor da Casa Publicadora Brasileira. Um dos aspectos que chamam a atenção em sua trajetória é o fato de que, apesar de ter frequentado a escola durante poucos anos, Guilherme Stein se tornou um erudito e um poliglota. Guilherme Stein teve 5 anos de educação de nível primário. E depois disso foi um grande estudioso, leitor de muitos livros, e continuou estudando línguas indígenas do Brasil, outras línguas antigas, hebraico, grego, latim, e numerosas outras, quando ele começa a escrever o seu livro sobre a origem comum das línguas e das religiões. Era comum na família dizer que Guilherme Stein compreendia, não digo que falava, mas compreendia cerca de 40 línguas. Além de ter traduzido muitos livros, inclusive a primeira versão em língua portuguesa de O Grande Conflito, Guilherme Stein Jr. também deixou várias contribuições como escritor. A atividade dele atingiu desde crianças até adultos com uma formação mais acadêmica até. Parte desse patrimônio literário, inclusive alguns de seus manuscritos, foi preservada. Aqui no Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, que fica em Brasília, há um espaço reservado para os livros que pertenceram a Guilherme Stein Jr. Há obras de sua autoria, também dicionários que ele usava tanto no trabalho de tradução quanto em suas pesquisas a respeito da origem comum dos idiomas. No entanto, uma das obras mais raras nesse acervo é esta Bíblia em hebraico e em alemão. O livro, de 1891, pertenceu ao pioneiro e certamente o inspirou em seu trabalho editorial. Nós podemos ver nas obras de Guilherme Stein o apreço que ele tinha pela Bíblia. Eu diria que um dos primeiros livros dele, aliás, o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro livro publicado em português de autor brasileiro pela Casa Publicadora, foi Sucessos Preditos na História Universal, as profecias de Daniel 2 e 7, capítulos 2 e 7. Isso mostra o apreço que ele tinha pela Bíblia, particularmente pelas profecias. E o valor que ele dava ao livro e ao livro dos livros sempre foi muito intenso, um grande valor. Luiz e Isolina Waldvogel também fizeram história na editora adventista.
Ele como redator-chefe e autor de livros, ela como tradutora de clássicos do Adventismo, além de poetisa. Movem-se os prelos num girar constante, e a branca folha sai a todo instante, já transformada em mensageira audaz. O prelo é como um grande coração que pulsa, e a cada pulsação acende a luz que expulsa as trevas do erro. E que visão nos traz! Então, sempre ele elogiava muito a tia Isolina, que ela tinha uma capacidade enorme mesmo de fazer poesia, né? Até o livro dela, o Oferenda, que tem muitas poesias naquele livro. E ele falava que da caneta de Isolina caía rima. Essa professora aposentada conheceu o casal não apenas pelo que escreviam, mas viveu sob o mesmo teto durante vários anos. Era uma casa, a casa da literatura, sabe? A gente não tinha televisão, então nós tomávamos café juntos, fazia o culto da manhã, almoçávamos juntos e ceávamos às 6 da tarde. E depois da ceia, nós nos reuníamos em torno daquela saudosa mesa preta na sala de jantar, e cada um ia ler um livro. Ela também conta que tio Luiz, como ficou mais conhecido, manteve sua paixão pela escrita, mesmo depois de aposentado. Depois que ele estava jubilado, o maior prazer dele era a coluna que ele tinha na revista Adventista com os jovens, que foi por isso que ele ficou conhecido no Brasil inteiro e até fora do Brasil como tio Luiz, que ele escrevia essa coluna com os jovens. Os jovens escreviam muitas cartas para ele, né? E ele respondia todas aquelas cartas. Então, ele foi o tio Luiz dos jovens adventistas. E ele amava a revista Adventista e escrever esta coluna. E aqui a revista Adventista fez uma homenagem póstuma, né, para ele. E o artigo todo é maravilhoso, é lindo todo o artigo, mas tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que foi dita pelo pastor Lessa. Então, aqui ele disse: Luiz Waldvogel perseguiu a perfeição literária, mas o que realmente marcou-lhe a vida foi sua extensa folha de serviço desinteressante. As obras deles realmente vão continuar falando aos corações, transformando vidas, porque era lindo a vivência deles dois. Eles viviam o que eles pregavam e escreviam. São histórias realmente inspiradoras. E na próxima semana, o Revista Novo Tempo continua apresentando a série de reportagens Além das Palavras. Você vai saber como o setor editorial da Igreja Adventista no Brasil se desenvolveu, se nacionalizou e se tornou uma referência para o mundo.